Olá, segundo ano, bem-vinda a mais uma aula. A gente vai falar sobre o último ponto que faltou de tudo aquilo que eu falei da República. Lembra que ficou uma aula bem extensa e eu espero que você tenha assistido toda, pelo amor de Deus, é um período histórico extremamente importante para o Brasil. E faltou aí a aula 34, que é a formação da República, a Belle Époque brasileira. Gente, você tá vendo que tem aqui uns fundos musicais que eu falo, acho que tá caindo todas as árvores aqui da casa e Jesus do céu. Vamos continuar, Camille nua e crua aqui e bora pra frente. Vamos comentar rapidinho, até porque o seu livro-texto também traz. Então, para quem gosta de livro-texto, deixa eu colocar para vocês, situá-los. Eu estou falando ali no livro-texto da página 165, a Era dos Bacharéis, tá? Vamos começar comentando, então vai ser um vídeo mais rápido, mais curto. Eu vou só comentar com vocês de uma forma bem rapidinha e bem ampla, tá? O período da República para a educação, ele simbolizou talvez uma tentativa de modernismo, ou seja, a primeira vez que a Constituição Federal vai falar um pouco mais, vamos falar assim, mais especificamente de como funcionaria o estudo no Brasil. O que você precisa saber? Que a parte da educação superior, das faculdades, ela ficaria a cargo do governo, enquanto a parte do primário, a gente diria hoje, ficaria a cargo dos estados. E de fato, em São Paulo, a gente vê em 1893, logo depois ali a proclamação da República, o primeiro grupo escolar sendo criado. Só que assim, algumas deficiências que eu preciso falar para vocês sobre isso é que ainda era muito ultrapassado no sentido de que não avançou muito esses avanços na educação, ou seja, o Brasil ainda continuou com uma taxa de analfabetismo muito grande, tanto que desse período que a gente está falando é de 1889, a Constituição de 1891 e o ano de 1930, o Brasil saiu de 80% de analfabetos para 63%. Então, assim, é um número muito baixo, porque ainda podemos afirmar que a questão educacional ficou a cargo da elite. Então a gente não vê, por exemplo, a mesma importância que é dada às faculdades, que vai ser onde os bacharéis vão ficar, que também é a elite, para os grupos escolares, aonde não só os grupos escolares, porque isso é em São Paulo, como eu falei, essa parte de primário ficaria a cargo dos estados, então o grupo escolar é em São Paulo e inspira outros estados. Mas eu quero dizer para você é que de fato não há assim algo que inspire, né? Uma educação que de fato a gente precisa notar no Brasil, tá? Então, assim, não há mudança, na verdade, o Brasil ainda, ele tem uma escola que não é vinculado à realidade, é uma escola extremamente autoritária, que tem esse viés aí de modernidade, mas não alcança de forma prática, talvez só teórica. Na questão de universidades, a gente sabe que no Brasil já haviam universidades em São Paulo, no Recife, no Rio de Janeiro, faculdades de Direito, Medicina e Engenharia, apenas uma. Nesse período vão aí criar-se mais faculdades, como por exemplo em Minas Gerais será criada mais uma, a gente vai ver no Paraná também, e a Universidade do Brasil, que era, na verdade, vai ser no Rio de Janeiro, essa cidade é onde é a atual Federal do Rio de Janeiro. E nesses cursos a gente vê, como eu já disse, um posicionamento muito de elite. Então o que fica claro pra gente é que essa elite, ela vai ser assim, vai tomar agora o fato de eu ter uma universidade, vai taxar como sendo mais importante. A partir daí que a gente vê já essa nomenclatura de bacharel. Então quem se formava no nível superior é chamado de bacharel. E também a gente vai ver que isso vai se transformar num símbolo de prestígio. Então esse intitular de doutor vem desse período também, nessa questão de que se eu tenho ali uma faculdade, eu sou superior. E isso até hoje a gente sabe que é muito verdade, né? Então a gente vai ver que há um grande abismo entre aqueles que vão se formar, que vai ser elite, e o povo que vai ficar nessas escolas mal estruturadas, com um nível muito baixo de aprendizado, em que na verdade só servia para alfabetizar as pessoas para que elas pudessem votar. Lembrando que nós estamos falando num período em que o curral eleitoral precisava ser importante, porque através desses manejos aí da eleição é que se garantia que São Paulo e Minas continuavam no poder. Ok, essa é a informação para vocês, né, gente? Então, ter esse nome de doutor, ser um bacharel, se vestir e se trajar virou símbolo de elite nesse período, tá, gente?
Nas artes plásticas, a gente vai ver muito essa questão de querer entrar na modernidade, de querer parecer-se com aquilo que é de fora, porém a gente vem ver alguns passinhos para o regionalismo, sendo que algumas elites elas querem valorizar os seus estados e por isso começam a valorizar, como é o caso do livro-texto de vocês, traz aí do pintor José Ferraz de Almeida Júnior, que ele inovava ali com algumas técnicas mais regionalistas, porém a arquitetura foi bem assim, o que era de fato esse período, que é tentar trazer a modernidade para o Brasil. Então algumas conversas de algumas escolas modernistas, tá, gente? Na música, a gente vê o carnaval, né, como assim, uma festa democrática, e ele é bem assim cultuado nesse período aí, apesar da música clássica ser valorizada aí. Nós temos então, por exemplo, músicas como Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, ficando assim extremamente forte nesse período aí. Então esses atabaques, essa mistura, o maxixe, então essas danças, né, que o samba, então tá tudo uma mistura cultural que tá representando esse período aí dessa efervescência nova. E o carnaval é o espaço disso, por ser uma festa que é uma festa democrática, apesar da gente falar em sociologia, né, principalmente no segundo e terceiro ano, a gente fala bastante, né, sobre essa questão do carnaval hoje não ser uma festa democrática, porque para você participar você vai ter que dar muito dinheiro, né, mas esse viés democrático, de fato, ele fazia parte dessa festa, então havia essa mescla aí do erudito com o popular, uma vez que todas as classes poderiam participar. Ok, sobre literatura, a gente vê muito também esse caráter cosmopolita, ou seja, essa aproximação do Brasil com o internacional. E aí a gente vê aí a figura de Olavo Bilac, do parnasianismo, e Machado de Assis, do realismo. E aí onde que eu quero chegar é que existiam várias críticas sobre esse tipo de literatura, uma vez que há uma aproximação tanto com aquilo que é de fora, que parece que se esquece, na verdade, que o brasileiro mesmo, o brasileiro de fato, é totalmente deixado nesse período. Ou seja, eu quero trazer o positivismo, o progresso, a modernidade, porém eu não quero encarar de fato o que é a realidade do Brasil. Então eu quero trazer a modernidade, mas eu não estou estruturando o Brasil para receber isso. E aí eu gostei muito na página 169 do livro-texto, e vou concluir, falei que era rapidinho, esse encontro lendo esse pequeno pedaço aí que fala, ó, do próprio Olavo Bilac, que foi muito criticado por Euclides da Cunha e por Lima Barreto. Olha o que tá falando ali, ó. O nosso mal tem sido este: quisemos ter estátuas, academias, ciência e arte, antes de ter cidade, esgoto, higiene e conforto. Ou seja, estávamos vivendo a Belle Époque, mas na verdade isso é elite, porque de fato a população brasileira, né, o povo mesmo, não era assistido nem pela educação, nem pela música, nem pela arte. Era na verdade uma cultura elitista que estava sendo alcançada e que enquanto o povo inteiro estava à mercê disso. Isso foi desde a proclamação da República, né, gente? Então o assunto é esse, rapidinho. Isso foi a aula 34 que faltou falar, que era a Belle Époque brasileira, porém ela se encaixa em todas as aulas que eu passei para vocês naquela aula que ficou um pouquinho só extenso. É isso aí, segundo. Vamos para um próximo encontro. Beijo, falou, é nóis.